A mídia em geral tem um poder muito grande. Transmitir sensações, passar mensagens e mudar a vida das pessoas, podendo ser tanto pro bem quanto pro mal. E se tem uma obra que capta muito bem o poder e a influência da mídia, principalmente nos quadrinhos, é Billy Bat. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Prime e recentemente eu terminei a obra-prima chamada Billy Bat do icônico Naoki Urasawa. Monster 20th Century Boys, só pedrada pro mestre. E tem um personagem nessa obra que eu acho sensacional, um homem sem nome, só um propósito. Mas antes eu vou dar uma contextualizada do mangá pra vocês. Se você gostar do vídeo, meu amigo, um like, uma inscrição e talvez um comentário supimpa para me ajudar. Na história nós acompanhamos Kevin Yamagata, quadrinista bipo-americano, criador da popular série de quadrinhos Billy Bat. Acontece que depois de descobrir que pode ter plagiado Billy Bat de outra pessoa, ele viaja pro Japão em busca da verdade e acaba descobrindo uma conspiração muito maior em volta do Billy Bat, que esse carinha tem se envolvido com a humanidade há muito tempo já. Enfim, Alemanha, 1944. A execução de alguns prisioneiros por deserção de campo de concentração está prestes a acontecer. Os homens miram e executam 8 dos 9. Um deles foi poupado e ainda fica na mesma posição em choque, até que outro homem com muito mais autoridade chega e pergunta: sabe por que você foi poupado? Pedi para todos escolherem a imagem favorita de um conjunto. Só você escolheu essa, mostrando a imagem de um morcego, o Billy Bat. Continuando o assunto. Então, o que diz Teneng? Gostaria de se tornar o homem mais rico do mundo? Em choque, o homem percebe que aquela figura bem na sua frente, diante dos seus olhos, é Adolf Hitler. O homem então caminha junto dele até um lugar, onde ele vê belas pinturas que elogia pra caramba, tanto que o Führer avisa que aquela é a sua galeria de arte particular, que todas aquelas pinturas ali são dele, contando a história do exame de artes em Viena. Ele chegou na última fase, mas não passou. Aparentemente, um dos avaliadores disse que não conseguia sentir nenhuma empatia humana das pinturas do Führer. Um homem se perguntando como alguém poderia falar isso de uma pintura tão bela como aquela. Nessa hora, o Führer pega o mesmo desenho de um morcego e diz: vá para a América e espalhe essa pintura. Gibis, e na era que está por vir, a animação irá muito bem. Eu lhe garanto que ambos lhe farão um homem rico. E o cara se pergunta, rico com um desenho no papel, e avisando que ele não tem nenhum talento para popularizar a pintura. Mas o Führer continua, entregando seus documentos para ser um americano. Documentos de um cara morto, um Zé Ninguém que ninguém dá a mínima. E o cara dá uma sugestão pro Führer, de que o morcego seria mais popular se desenhado mais inocente. Coisa que o Führer diz para fazer como quiser. Mas ele precisava cuidar de tudo. Assim que ele achar alguém que possa desenhar bem essa imagem, você precisa agenciá-lo. É um extermínio. Dizendo só mais uma coisa: homens procurando pergaminhos surgirão, mas você não deve os enfrentar. E perguntando que pergaminho é esse, ele diz que todos os seus homens estão procurando ele, mesmo que o próprio não acredite nele. Dizem que com ele você pode reescrever a história. Se você o possuir, você pode controlar a história. E quando o homem pergunta o que ele deveria mudar do passado, o Führer quebra completamente a postura cruel e séria e diz que gostaria que ele fizesse o ser aceito na Academia de Artes. E depois disso, mate o Braun, para que o professor Von Braun possa rapidamente desenvolver o foguete e chegar à Lua. Está dispensado. Se você está se perguntando o que é isso de branco, relaxa que eu te explico, meu parceiro. Em Billy Bat existem 2 morcegos, um bom e um mau, um preto e um branco. Disso, desde o começo da humanidade, o Billy Bat vem falando com várias pessoas, influenciando diversos eventos, pro bem ou pro mal. A parada que é o mistério é que os morcegos são idênticos, daí ninguém sabe quem que é o preto e quem que é o branco. Bom, depois desse papo, o cara chega na América e lá o Billy Bat já é lançado pelo Kevin. Então ele aluga um apartamento em frente ao do Kevin e começa a observar o trabalho dele. E vendo que já tem um gibi famoso com um morcego, ele decide que tem que convencer o cartunista. E vendo em particular a pintura final do Führer dada a ele diz que adultos e crianças ficariam chocados com essa pintura. E a pintura em questão é um morcego em meio a uma pilha de corpos humanos.
Observando o assistente do Kevin, Chuck Cookie, ele fala como sempre ele tá trabalhando duro. Daí ele vê o Kevin saindo com uma mala do estúdio. E depois de enganar o editor do Billy Bat com um papinho de fã. E essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Ele descobre que o autor do Billy Bat foi pro Japão. Então a oportunidade perfeita apareceu. Logo ele vai atrás do assistente do Kevin, entra no estúdio e começa a descer elogios pro cara, falando que o jeito que ele faz as histórias do Billy Bat, tanto em arte quanto em roteiro, são muito melhores que as do Kevin Yamagata. Eu aposto que o Billy também está feliz em ser desenhado dessa maneira. Ele então pede para ele desenhar ele um pouco mais fofo. O Chuck desenha e dessa forma ele diz que esse é o nosso Billy. Agora há pouco tudo que eu tive que fazer foi dizer para desenhá-lo um pouco mais fofo e ele nasceu. Disso o cara logo fala, não, a criação é do meu sensei Kevin, eu sou só o assistente, calma lá. Mas o cara pergunta o que aconteceria se ele tivesse uma carta de permissão, onde o Kevin passa todos os direitos do Billy Bat pra ele, mostrando um documento pro Chuck falando que por enquanto é só no Billy que ele está interessado, e que os dois juntos vão conquistar o mundo. Assim, o cara rouba o nome do Chuck e se assume como o criador do Billy Bat e faz o morcego explodir em sucesso, se tornando uma febre mundial entre crianças com um novo design e histórias mais infantis, enquanto quem cria todas as histórias nas sombras é o verdadeiro Chuck, assistente do Kevin. E um dia, se preparando para mais uma entrevista no programa do Billy Bat, ele pergunta para outro personagem importante da trama se já acharam o Kevin, que depois de algumas confusões que aconteceram lá no Japão, tá desaparecido, fazendo quadrinhos meio que falsificados do Billy Bat. Então, ele precisa dar um fim no Billy Bat do Kevin. E como ele vai fazer isso? Simplesmente matando ele. E é isso que ele tem feito com diversos quadrinistas de Billy Bat falsos pelo mundo inteiro. Afinal, o único Billy Bat que pode existir é o verdadeiro, ou seja, o seu Billy Bat. Eu estou certo que meus leitores serão capazes de discernir o Billy real, especialmente os mais jovens. Esse imitador está desenhando sozinho, mas eu sempre converso com o Billy o desenho por causa das crianças. Entrando no ar mais uma vez no programa do Billy Bat, a farsa da história de um homem. E indo para a mansão que ele conseguiu com toda essa farsa, ele chega num quarto cheio de coisas do Billy Bat e começa a conversar sozinho, como se ele falasse com o próprio Billy. Eu conheci a Alice, Elizabeth Taylor, sabe, a Cleópatra. Parece que ela também está apaixonada em você. Nem mesmo grandes artistas podem te tocar agora. O mundo inteiro está em transe por você. O mundo inteiro. Sabe, eu construí esse grande quarto antigo, mas quando percebemos, parece que nenhum trabalho é feito a menos que estejamos cercados assim. Cobrando então cenas de um oceano, falando que estão excelentes como sempre. Mas Chuck responde não ser tão bom, mas graças ao Kevin ele melhorou muito. E agora se pergunta se Kevin quer o matar. Mas o farsante coloca a mão nos seus ombros e fala: tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. O mundo inteiro está em transe por suas HQs agora. Nós somos um corpo e alma. E dá pra ver o quão sádico e manipulador é esse cara. Ele observa a situação e cria o melhor cenário possível para ele sair bem e conseguir cumprir a missão de espalhar o morcego. Ele não liga de destruir a vida de alguém como ele fez com o Kevin, ou manipular uma pessoa como ele fez com o Chuck, que era uma pessoa além de muito insegura sobre si e os seus desenhos, alguém com respeito e admiração imensa pelo Kevin. E essa inocência toda dele de não querer sucesso e só querer desenhar o Billy Bat, poder honrar aquele personagem que ele tanto gostava do seu mestre, espalhar felicidade, foi a cartada que o falso Chuck usou para manipular ele. Tudo em prol de crescer uma marca, crescer o personagem Billy Bat e levar sempre os créditos no final. E assim ele fez por muito tempo. Os anos foram avançando, o Billy Bat ficando cada vez mais popular, ganhou parquezinho, ganhou desenho, brinquedinho, e ele continua levando os créditos de tudo. Um dos caras que vem buscar a edição da semana elogiando seu trabalho, dizendo ser um privilégio ser o editor do tão amado Billy Bat. E como as crianças do mundo todo estão esperando seu gibi. E conversando outra vez com o Chuck, ele diz que o Kevin nunca teve
teria assinado aquele documento. Que desenhar o Billy Bat era o que ele queria fazer pelo resto da vida. Ele realmente amava o Billy. Mas nós amamos o Billy mais do que qualquer um. Não, são os leitores que amam mais o Billy que você desenha. Com o Chuck só conseguindo perguntar quem é você de verdade. Mas a resposta, sinceramente, acho que nem nós vamos saber. Um tempo se passa e chegamos no dia 22 de novembro de 1963. E aqui vocês precisam entender que Billy Bat tem uma narrativa que se passa no mundo real durante vários períodos da história. Então tudo que aconteceu no nosso mundo aqui, aconteceu lá também. E se você for um pouco bom de história, vai saber que nesta data ocorreu o assassinato do presidente John Kennedy, quando ele foi lá para Dallas, no Texas. E quem tá vendo essa chegada na TV é o nosso Chuck. Coisa que o farsante disse é até incomum, mas ele responde dizendo que o presidente é bem popular. Mas o cara pouco liga pro que o Chuck disse e fala que isso não é bom. A transmissão de A Hora de Billy Bat vai começar agora. Trocando de canal sem mesmo falar com o Chuck, dizendo que se não fossem por pessoas populares como ele, nós estaríamos melhores. Desligando a TV e colocando no Billy Bat. Mas de repente a TV interrompe a programação, ficando um glitch chato por um tempo. Mas quando ela volta, as notícias são claras. O presidente está morto. E com todos chorando, prestando condolências ao presidente que tanto amavam, ele pensa que agora é a hora de brilhar. Nós temos que apoiar os corações da América. Billy tem que dar a todos o espírito, já que agora, com a morte do presidente, a pessoa mais popular da América é o Billy. Dá até pra dizer que o Billy será o nosso próximo presidente. Afinal de contas, Billy Bat é imortal. Com o Chuck espantado vendo essa figura sem coração, só conseguindo pensar em luto. Mesmo com o presidente acabando de morrer, gerando luto nacional pelo país inteiro. Que tipo de pessoa era essa? E alguns meses depois disso, com a popularidade do Billy Bat chegando ao ponto de quererem até montar uma Billy Land no Japão, o falso Chuck conversa com o verdadeiro sobre uma das histórias. Nesta história, o Billy enfrenta o vilão dele lá e vai salvar a mocinha. Só que o inimigo do Billy ia conseguir escapar usando uma máquina do tempo. Mas antes disso, ele desaparece, perguntando por que o vilão Gary desaparece. E o Chuck responde: porque ele apagou com a sua borracha. Pensando que o Chuck estava começando a ferrar com os quadrinhos, ele pergunta como ele pensa em finalizar um desenvolvimento tão absurdo desses. Ele diz que podem ir ao passado e enfrentar alguém pior que o Gary. Por exemplo, o ancestral dele. Com o farsante perguntando se foi por isso então que o Gary descendente desapareceu. E o Chuck continua falando que máquinas do tempo são recursos de enredo muito utilizados. E que aquele que possuir uma é o mais poderoso. Até o Einstein disse isso. Mas a farsa responde que odeia o campo da física mais que todos os outros. Não entende a popularidade do Einstein até hoje. Então o Chuck, imitando o autor de Jujutsu Kaisen, usa da física para criar poderes para sua história e ferrar com o leitor leigo, não tão esperto de exatas como eu, mandando uma explicação pro farsante. Tudo começa com um ponto à dimensão, com uma linha conectando um ponto a outra, sendo que é chamado de unidimensional. Figuras que desenhamos como mangá são bidimensional, completamente planos. Já o mundo em que vivemos é o tridimensional. Não é plano, tem corpos sólidos com comprimento e largura. Então aí vem a questão: o que aconteceria se 10.000 soldados de papel te atacassem? Com ele respondendo que ficaria em cima deles, afinal são bidimensionais e as balas não vão nem atingir. Acertando e deixando o Chuck bem animado, que começa a falar sobre a quarta dimensão, uma versão da terceira dimensão com a concepção de tempo. Ser capaz de manipular a quarta dimensão significa ser capaz de manipular o tempo. É isso que é a máquina do tempo. Então, para alguém da quarta dimensão, eles são como soldados de papel. E como ele fez com aquele personagem, é possível apagar alguém com a borracha. Porque de qualquer jeito, eles podem manipular o tempo e a história. Isso lembra o farsante de uma conversa que ele teve com aquele gordão atrás do Kevin. De como, com o pergaminho, os humanos podem manipular o tempo e controlar a história. Rindo um pouco e sugerindo então desenhar a máquina do tempo como um pergaminho.
E essa conversa toda parece levar uma pessoa, alguém que vive sempre da vida dos seres humanos. Billy Bat, ou Bill Cipher, ele também tá sempre de olho na gente. E eu acho bacana essa versão Einstein do farsante, levando em conta todo o contexto do mangá e do mundo real. Hitler e Einstein eram polos opostos. Um pregava guerra e opressão, enquanto o outro era a favor da paz e razão. E pelo que já apareceu no mangá, dá pra entender o porquê dele não gostar do Einstein. Devoção ao seu líder. E é só muito maneiro e voltamos ao programa do Billy Bat. Tava sendo transmitida uma historinha do Billy lá. Meio que a namoradinha dele tava sendo sequestrada pelo vilão. Ele ia matar ela num prédio pegando fogo. Até que ela diz, quando estiver em perigo, preciso dizer essas palavras. Billy Bat, Billy Bat, Billy, Billy Bat. Conceda o meu desejo, Billy Bat. Falando dessa musiquinha simples, o Billy aparece e salva ela, com o programa acabando e o seu apresentador dizendo: se algum dia estiver em perigo, é só dizer essas palavras. Billy Bat, Billy Bat, Billy, Billy Bat. Conceda o meu desejo, Billy Bat. Com ele se despedindo, falando que ele se vê semana que vem. Dizem corta e o falso Chuck começa a ir pra casa, conversando com a produção se foi bom, e fala para eles aumentarem as luzes. Não para esconder os seus tornozelos. Você precisa deixar tudo mais brilhante. Quanto mais brilhante, mais as crianças vão ficar grudadas na TV, como insetos numa lâmpada. E dá pra ver o quão doentio esse cara é. O cara quer acima de tudo ter sucesso e dinheiro. Ter as pessoas, a atenção delas na palma da mão. Das pessoas crerem que o Billy Bat é um símbolo de coisas boas, a empresa dele cresce como sinônimo de coisas boas, coisas confiáveis para toda a família. E quanto mais as pessoas estiverem acreditando, querendo que tudo das indústrias Chuck é algo bom, mais esse cara vai tendo controle dos fatos. Se torna verdade o que ele quer. A narrativa se molda através do que ele pensa ser o melhor para ele e para os seus negócios. Afinal, quem domina a mídia domina o mundo. Não importando os custos, como ferrar com a visão de um monte de criança que vai ficar grudada na TV com a luz estourada na cara. Enfim, aquele mesmo homem aparece mais uma vez. E aqui acho que vocês já podem saber que ele faz parte de uma organização que caça tudo envolvido ao morcego em busca do pergaminho. E ele tem perguntas em relação a um dos homens do Chuck, que ele disse é apenas um homem do seu departamento de estado. Mas esse cara não é idiota e logo fala: ele é um assassino, não é? Havia um desconhecido, porém talentoso cartunista na Itália. Ele estava desenhando seus gibizinhos lá numa boa, mas o protagonista era um morcego. Marcamos esse homem durante um longo tempo e um dia ele foi morto. E o Chuck só lá, fumando seu cigarro, fazendo como se não soubesse de nada, tranquilão. O agente Gordão fala que ele tá se aproximando muito do Kevin, que é o alvo deles. Mas o Chuck fala que foi só um acaso, coisa que o Gordão rebate como mentira, perguntando quando ele conseguiu informações do pergaminho. O pergaminho não é um item que alguém como ele deveria se envolver. Você constrói Billy Lands por todo o mundo e se tornou o mais famoso e rico homem do planeta. E em troca da nossa cooperação, você deveria deixar assuntos como Kevin Yamagata e o pergaminho com a gente. Mas ele continua calmo, fumando seu cigarro e diz que é somente alguém da indústria do entretenimento. Não tem intenção de desafiar alguém que emprestou tão grande autoridade pra ele, falando que precisa ir pra sua próxima reunião e bye bye. Mas o Gordão continua e fala que ele deve pensar o quão perigoso o pergaminho é, dizendo que as pessoas, quando encontram um infortúnio, terminam pensando: e se, talvez, e nesse caso, se o pai tivesse vivido um pouco mais, se não tivesse terminado com a namorada. O pergaminho pode reescrever as coisas da forma como você desejar. Podem parecer coisas triviais de se pensar na história do mundo como um todo, mas reescrever é reescrever. Essa pequena mudança, pequenininha, pode terminar mudando completamente a história do mundo. O Chuck continua dizendo que não tem interesse no pergaminho. Mesmo se ele conseguisse, não ia saber como usar. O Gordão já putaço falando pra ele não bancar o idiota. Se ele não sabe do pergaminho, como ele conhece as palavras? E quando ele pergunta quais palavras, ele responde que é a senha para fazer seus sonhos virarem realidade. Billy Bat, Billy Bat, Billy, Billy Bat. Conceda o meu desejo, Billy Bat. O Chuck começa a cair na gargalhada, falando que é algo ridículo até pra ele, dizendo que não tem tempo pra ouvir baboseira, nenhuma merda desse cara. Mas o agente fala:
Devo dizer quem foi. Aquele que me disse essas palavras foi o professor Albert Einstein, com a expressão do Chuck ficando séria na hora e sendo mostrado pra nós Einstein cantando a mesma música do Billy Bat. E aqui é a última aparição dele, meio do que seria a parte 1 de Billy Bat. Pra quem nunca leu Billy Bat, o mangá tem dois protagonistas, Kevin Yamagata e Kevin Goodman, o sucessor do Kevin. E cada um protagoniza meio que uma parte do mangá, com a parte do Goodman tendo um salto temporal para 1981. E aqui, como ambos os Chucks estão muito velhos, a empresa está passando por uma crise de sucessão para achar um novo artista que possa substituir o Chuck. Mas nada agrada o farsante, que tem ficado cada vez mais bravo com isso, falando que tudo que fazem é encher a sua mesa de gibis, mas e se nenhum deles for utilizável? Vão depender do seu gibi para sempre? Billy Bat precisa se tornar o personagem mais popular do mundo. Ele precisa continuar cativando as pessoas nos anos 80, 90 e no século 21, mandando eles saírem do seu escritório e procurarem um bom artista, enquanto se lamenta sozinho na sua cadeira, que assim como ele pensava, ele é o único que pode desenhar. Até que uma mulher chega e assusta o Chuck, mas ela fala que não vai contar pra ninguém o verdadeiro autor do Billy Bat, e sim que tem uma coisinha pra perguntar pro seu papai. Essa aí é a Audrey, a filha de Chuck. Ela diz que conhece um artista incrível, talvez a maior descoberta da história, com o Chuck se incomodando com a saia curta da Audrey. E ela fala que quanto mais playboy um homem é, mais ele vê os outros homens como ele e se preocupa com a sua filha, perguntando se a nova namorada dele não é ainda mais jovem que ela. Mudando de assunto, mostrando os trabalhos desse artista. Artista esse que é o Kevin Goodman. Grafites muito bem feitos nas paredes que mostram alguns eventos que já aconteceram na obra. Essa sendo a prova que esse Kevin também consegue falar com o morcego. Até que ele pega um desenho muito parecido com o Billy Bat e pergunta para sua filha o que é isso. E ela responde perguntando, vai o matar? Afinal, sempre que alguém copia o seu Billy Bat, homens das empresas Culkin o matam. Rindo logo em seguida falando que essa é uma das 3 grandes lendas urbanas americanas. As outras 2 sendo o homem nunca pisou na lua e que Elvis Presley não morreu. Mas essa aí é verdade, ele tá na área 51. Mas ela não tá errada, já que como a gente viu com o Kevin, todos aqueles que pensam em parodiar o Billy Bat acabam mortos. Com ela falando se ele não acha uma honra ser incluído até nas grandes 3 lendas urbanas, perguntando então o que ele achou do Goodman, com o Chuck dizendo que ele é bom, então ela vai arrumar um guarda-costas pra ele, já que esse artista virou um alvo. As artes dele nas paredes sempre somem na calada da noite. E não é alguém que apaga, alguém compra a parede só pra arrancar ela de lá depois. E quando o Chuck pergunta o motivo, ela diz que talvez as artes dele sejam mágicas. Afinal, que outro motivo faria alguém querer matar uma pessoa só por pintar? Desenhos são realmente incríveis, não é? Afinal, você construiu isso tudo apenas com o Billy Bat. É praticamente como se você tivesse dominado o mundo. Com o Chuck dizendo que vai arrumar um guarda-costas pro Kevin. E ela agradece e diz pra se apressarem, afinal, quem sabe se ele pode tomar um tiro enquanto pinta suas maravilhosas pinturas e elas serem manchadas de sangue. Essas palavras fazem o Chuck ter uma visão do passado, relembrando ele das suas origens, de uma forma que assusta o homem. Até que Aldrich finalmente consegue marcar uma reunião entre o Kevin e o Chuck falso. E tem uma parada que o Kevin odeia o Chuck. Tudo por causa do seu Billy Bat ser o mais famoso e ser o falso. Enquanto ele sim, ele sempre conseguiu falar com o morcego de verdade. E a reunião foi marcada sem o Kevin saber que o pai dela era o Chuck Culkin, deixando o moleque em choque. Ele estende a mão para um cumprimento que o Kevin aceita, mesmo relutando. Ele pede pro Kevin se sentar e pra Aldrich sair, que antes de tudo diz pro Kevin não se deixar enganar, porque o seu pai é o maior mentiroso do mundo. Então ele começa com seu papo, elogia os desenhos do Kevin, pergunta quanto tempo ele desenha, coisa que ele responde desde que se entende por gente. Uma coisa que ele acha ótimo. Pergunta se ele assistiu a sua animação na TV, e o Kevin responde que não com a cabeça, fazendo o Chuck perguntar por quê. Porque eu odeio o seu Billy Bat. A resposta faz o Chuck pegar uma foto do bolso, a foto do desenho do morcego que o Kevin fez, perguntando com aquele seu sorriso por que então ele desenha tanto o seu Billy Bat que ele tanto odeia. E ele responde que aquele é o seu Billy, coisa que faz o Chuck rir e fala que ele é realmente interessante, entregando papel e falando que ele pode desenhar o quanto quiser.
Ele gostaria de ver então esse Billy do Kevin, dizendo que o seu assistente-chefe tá envelhecendo, por isso ele precisa de um novo, pedindo para ele desenhar, dizendo que volta logo. Mas o Kevin é um cara impossível, ele não desenha e sai andando pela mansão do Chuck, vendo de tudo, inclusive até uma estátua do Billy Bat no meio da casa, encontrando uma salinha nos fundos da casa, e quando ele abre ali, é um estúdio de desenho do Billy Bat, encontrando o verdadeiro Chuck agora idoso, acabado, sentado numa cadeira dizendo que ainda não desenhou nada. Kevin pensa que ele deve ser o tal assistente-chefe que o Chuck falou, e o Chuck fala pra ele tentar desenhar o Billy. E mesmo relutando, Kevin desenha. E vendo o Billy do Goodman, igual o Billy Bat do seu mestre Kevin, ele pede pro Goodman fazer de novo, e de novo, cada vez mais, com ele perguntando há quanto tempo ele consegue fazer esse Billy. E ele responde que desde criança. Como ele consegue desenhar como mestre? Chuck pergunta então o nome dele, e quando ele escuta Kevin Goodman, ele diz que até o nome deles é igual. Com Goodman perguntando se o seu mestre era Kevin Yamagata, falando que o seu nome veio dele. E quando ele escuta isso, o Chuck começa a chorar, falando que ele finalmente veio tomá-lo de volta. Contando toda a história pro Goodman de como aquele homem fez ele roubar o Billy Bat de Kevin Yamagata. Há 30 anos atrás, ele simplesmente apareceu no meu estúdio. E não parava de me elogiar, dizendo quão maravilhosos eram os meus desenhos, e como nós dois poderíamos dominar o mundo juntos. O Kevin pergunta se ele sabe quem ele é, e o Chuck conta que ele viu Fugindo do Inferno, um filme que conta a história de prisioneiros de guerra que tentam fugir do campo que estão aprisionados. E ele riu, dizendo que nenhum americano fugiu daquele campo de prisioneiros de guerra. E quando Billy Bat virou um sucesso, ele disse que a sua terra natal virou um país comunista, então não ia fazer nenhum dinheiro por lá. E que assim como ele tinha dito, ele realmente dominou o mundo. E que ele, o Chuck original, tinha roubado o Billy do seu mestre. O Kevin ameniza, falando que o seu Billy ficou popular com o esforço que ele teve por 30 anos nessa serialização. Mas o Chuck diz que ele se matou de trabalhar, mas mesmo assim não chegou aos pés do seu mestre. Ele sempre se senta, desenha mais. Só que ele não consegue desenhar um Billy Bat como o do seu mestre, ou fazer histórias complexas como ele. E que agora, ele não conseguia desenhar mais o Billy Bat falso, nem mesmo o sorriso. Ele não é mais um cartunista. Isso deve ser algum castigo divino. E chorando, ele diz que a única coisa que ele pode fazer é passar a cadeira adiante pro Kevin. E assim que ele se senta, o Billy começa a falar com ele. E do Kevin começar a desenhar, ele tá mostrando pra gente a história de outro personagem, outro antagonista do mangá. E nesse exato momento que o Kevin tá desenhando, ele vai fazer uma coisa que vai destruir o mundo. E conforme o Kevin vai desenhando e percebendo isso, ele precisa dar um jeito de impedir esse cara pra salvar o mundo, ele não quer morrer, né? Só que nesse momento, enquanto ele desenha, chega o farsante. Ele fala pro Kevin parar, que já era o suficiente. E quando o Chuck se mete no meio, ele joga ele pra fora e começam a discutir. Ele fala que tá esperando o seu próximo trabalho há muito tempo. E tudo que ele faz é deixar um moleque desenhar sem parar. Mas tudo que o Chuck diz é: aquele garoto é o sucessor. Aquele é o verdadeiro Billy Bat. E vendo a postura do Chuck, Farsante tenta ludibriar ele, mais uma vez, falando que é pra ele relaxar. Ele deve estar cansado de desenhar o Billy Bat por mais de 30 anos. E que além do mais, o seu Billy Bat é amado pelo mundo inteiro e ele sempre respondeu esse sentimento. Ele fala que graças a ele, eles são famosos e recebem amor do mundo inteiro. Tudo graças à paixão dele colocada no Billy Bat. Mas o Chuck não quer nem saber, ele já tomou uma decisão. Hoje, o Billy falso some desse mundo. E quando o farsante escuta isso, ele fica muito puto e segura o Chuck pela camisa, como se fosse quebrar ele na porrada. Sempre nos movemos em direção ao progresso, não é? Foi por isso que o Billy Bat de Chuck Cooking se espalhou pelo mundo, não é? E agora, depois de tudo isso, você quer voltar pro Billy Bat de Kevin Yamagata? Eu sei que as lendas urbanas são reais. O Chuck começa a citar diversos quadrinistas de Billy Bat pelo mundo. Grandes artistas que foram misteriosamente mortos. Matar cópias é o que você chama de progresso? Se for pra isso, do que adianta o Billy Bat se espalhar pelo mundo?
O Billy que precisa ficar famoso é o deles. Os Billy Bats que só são vistos por poucas pessoas. Especialmente o Billy Bat de Kevin Yamagata. Tem um motivo dele precisar ser espalhado pelo mundo. E o mesmo vale pro Billy do seu sucessor. Nesse momento, os seguranças do farsante estão carregando o Kevin pra fora e vão rasgar o manuscrito dele. Então o Chuck luta pra isso não acontecer e consegue pegar a arma de um dos seguranças, falando pra devolverem o manuscrito, ou ele vai atirar. Mas o farsante não desiste e diz que existe uma diferença bem grande entre desenhar e usar armas de verdade. E a sua especialidade é só desenhar gibis, que ele faz todo o resto. Mesmo assim, entregam o manuscrito pra ele. E ao perguntar o que é, o Kevin diz que não sabe, mas por algum motivo seria algo como o último capítulo de Billy Bat. E vão tirando o Kevin de lá, os caras tá na maldade. Mas o Chuck diz pra soltarem ele e deixarem ele desenhar. Farsante fala pra ignorar, que ele não vai atirar, ele não tem coragem. Mas quando olham pra trás, o Chuck aponta a arma pra si mesmo e diz que se ele sumir, vai ficar tudo bem, já que sem ele, quem vai desenhar o Billy Bat a não ser o Kevin Goodman? O farsante apaga quem desenha o Billy falso pelo mundo. Então, o Chuck também precisa ser apagado. Kevin até tenta convencer ele, falando que seu Billy é amado pelo mundo todo e sentiu uma energia diferente ao sentar na sua cadeira. Isso tudo porque foi a mesa que ele desenhou o Billy Bat com paixão por 30 anos. Mas ele pergunta se o Kevin gosta do seu trabalho, implorando para ele desenhar o capítulo final, com o Kevin dizendo que vai desenhar, mas que para isso vai precisar da sua ajuda. E nessa hora o Chuck vê morcegos junto ao Kevin, percebendo que esse cara realmente é o sucessor de Kevin Yamagata. E com esse apavoro do Chuck, as coisas ficam mais tranquilas pro lado dos dois. Farsante decide deixar eles desenharem e ver no que dá. Se passam uns dias e os seus agentes vêm falar com ele. Ficar publicando suas histórias antigas tem ficado complicado. Até um boato que o Chuck Cookie morreu se espalhou. Mas ele diz que não tem nada que eles possam fazer. Eles dizem que então vão ter que mudar completamente a revista, encerrando a serialização do Billy Bat. Mas o Chuck sorri, revista do morcego sem o Billy Bat, que absurdo. Mas falam que vão recriar ela com um novo personagem que tem ficado popular. Quanto tempo você virou o editor-chefe da revista do morcego? Ele responde que há 6 anos, e Chuck continua e fala que desde que ele se tornou o editor-chefe, a revista sempre teve ótimas vendas e aumentos de popularidade graças a ele. Com o cara agradecendo, mas Chuck pergunta: quem então te escolheu para a posição do editor-chefe? Quem é o dono da companhia da revista do morcego? Não importa qual decisão tente tomar, o conselho de diretores vai negar. A revista do morcego é minha companhia. Se tentar me cortar, você será dispensado. E depois dessa ameaça do Chuck, o editor sai cagando na calça de medo, falando que é uma pena, que até o Billy Bat é uma vela em meio ao vento, se encontrando com o Chuck verdadeiro no caminho, que diz ser o assistente do farsante. E que tem um novo trabalho do Billy Bat, com os editores abrindo e vindo o design antigo do Billy Bat, o design do Kevin Yamagata. O Chuck dá uma desculpa para os caras não comentarem isso com o farsante, que eles remodelaram o design e por isso o Sr. Chuck está nervoso de publicar esse trabalho. Mas os editores dizem que está muito top e muito bacana e partem para publicar a obra. Bazinga! Disso, o Chuck volta pro estúdio de desenho e diz que entregou o Billy Bat que o Kevin desenhou. E comemora muito feliz, falando que uma nova era do Billy Bat começará. Ou melhor, vamos voltar ao Billy original. Saindo um pouquinho da história, cara, eu fico muito feliz de ver o Chuck, agora velhinho, muito feliz fazendo as coisas certas. Depois de ver tudo que ele sofreu até agora na obra. Ele é um dos meus personagens favoritos. Enquanto isso, o Kevin continua tentando resolver os problemas do vilão da HQ, conseguindo controlar isso. Dito isso, o farsante vai pro estúdio de TV e lá tá implementando a técnica do chroma key, fundo verde pros mais íntimos, usando o CGI e essas coisas. Só que o farsante percebe que tá todo mundo feliz demais lá e fala que isso é pro departamento de filmes da empresa. Mas o editor-chefe fala que ele acha que vão roubar o show antes, mostrando a nova edição publicada do Billy Bat feito pelo Kevin. Entrando em choque na mesma hora, lendo a revista enquanto eles falam que é um grande sucesso o novo modelo do seu Billy Bat. Tá cheio de repórteres lá fora querendo falar com ele. O país inteiro está surfando com o novo Billy. E a farsa não consegue fazer nada. Ele só fica incrédulo e apenas sorri, concordando que sim, ele é realmente um grande sucesso. E isso é noticiado na TV, realmente é um fenômeno pelo país inteiro.
filas enormes nas bancas para comprar a nova edição do Billy Bat. O público antigo, fãs do Kevin Yamagata, voltaram por conta do design antigo. E as novas crianças também aprovaram a nova história. Agora, graças a filmes, programas de TV e gigantescos parques de diversão, há um consenso de que o Billy está muito mais popular ao redor do mundo. Mas o verdadeiro boom do Billy Bat parece que está começando só agora. Vendo isso, o verdadeiro Chuck chora, abraça o Kevin e comemora que eles finalmente conseguiram. Eles finalmente venceram. Mas como será que o Farsante vai lidar com isso? E até agora, com todas as ações que ele fez, eu queria traçar um paralelo do Chuck com outra figura famosa que vocês já devem ter percebido ou pensado. Walt Disney. Tem diversos momentos no mangá, como posturas, aparência ou até estátuas que deixam quase óbvias as referências ao chefão do Mickey para a criação do chefão do Billy Bat. Billy Land, Disneyland, Billy Bat, Mickey, empresas Cookie, empresas Disney. É como se o Urasawa falasse, a Disney faz um monte de merda, mas vai ser escondida porque eles têm o controle. E eu acho muito interessante, ao mesmo tempo que ousado, se basear numa das figuras até hoje mais importante e bem vistas do mundo, como esse cara sádico que rouba ideias, explora artistas, mata pessoas e faz tudo de ruim por ganância e pelo seu próprio bem. Que mesmo se mostrando todo bonitinho, querendo a paz com seu personagem, só entreter as crianças, é um cara louco por dentro. E nesse momento dele mais idoso, mais perto da morte de deixar a empresa, tendo que se preocupar com tudo e ainda assim, tendo as suas vigarices, foi o momento que eu mais gostei dessa visão dele como um Walt Disney da vida. Porque, no final das contas, muito dificilmente a gente conhece o Walt Disney inteiro de verdade. A gente sabe o que ele deixou de bom pra lembrar dele, mas como ele agia no dia a dia, as relações dele com as pessoas, tudo que ele teve que fazer pra Disney ser o que ele é hoje, é uma coisa que a gente não sabe, dificilmente acho que a gente vai saber. E por isso eu acho esse personagem tão interessante. É como se ele tivesse lá pra preencher essa lacuna, esse mistério todo dessa figura famosa e ainda assim consegue ser original e autêntico. Pode ser que a crítica não seja nem pro Walt Disney em si, mas sim pra gestão das empresas de animação com o passar do tempo. De como quando era o Kevin, era tudo mais simples, era tudo com alma, com paixão, ele só queria desenhar o seu Billy Bat. Mas daí entrou o Chuck e as empresas Cookie, e o Billy Bat virou praticamente uma farm de dinheiro, sugando cada gota de dinheiro que podia arrancar dele, matando cópias para ter o monopólio do personagem e extraindo tanto dele até que o Billy Bat virou algo sem graça. E eles vão fazendo cada vez mais coisa, mais história, mais produto desse personagem específico, porque vai dar mais retorno investir em algo que já conhecem do que algo novo. Daí o personagem não pode nem descansar em paz, porque sempre vão fazer mais alguma coisa dele. E claro, com esse passar do tempo excessivo, com novas gerações, essas coisas e tudo, muitas vezes vai se perder o sentido original do personagem. Tipo, olha o Homem-Aranha, cara. Você acha que a antiga fase que a gente tava nos quadrinhos, ou até a atual mesmo, representa o personagem Duende Verde Homem-Aranha? E que no final, mesmo essas empresas que pareçam mais bonitinhas, com os slogans mais legais, as histórias mais maneiras, sempre tem aquela pessoa que fez uma coisa errada para a empresa dar certo, ou os métodos que ela usa para conseguir um resultado. Sempre tem uma parte mais sombria que elas querem que você esqueça e só curta as historinhas que eles vão lançando, mesmo que seja uma porcaria. Eu parei para pensar isso enquanto eu tava assistindo a nova série da Glitch, Os Cavaleiros de Guinevere. E tipo assim, a criadora dessa nova série, a Dana Terrace, teve os problemas dela com a Disney lá envolvendo a Casa da Coruja, eu acredito que vocês saibam. E tipo assim, a série tem um parque que tem uma personagem principal, uma princesa. Daí vai passando tempo e eles vão explorando cada vez mais dessa princesa. Faz filme de tudo, até a porcaria de um live action que ninguém pediu. Por isso eu acho que sim, tem uma crítica válida à Disney na série e em empresas no geral. Como elas exploram seus personagens, exploram seus artistas e tão nem aí pra consequência que vai gerar pro público. Se você achou minha voz diferente é porque eu gravei em períodos diferentes, meu amigo. Enfim, o farsante chega em casa, surta na presença do Chuck e da sua filha, rasga a edição e exige que tragam o Kevin Goodman agora. Ele não vai deixar fazer o que quiserem com a revista que ele criou. E se ele não vier, eu irei atrás dele. Vou ensinar o que acontece quando desenham um Billy falso sem a minha permissão.
mas a Aldrich consegue controlar ele. Fala se vai mandar matá-lo como na lenda urbana. E afinal, quem é ele para chamar o trabalho dos outros de falso? Ele só manda a filha calar a boca, mas ela não para. Diz que desde criança ela sabia que não era ele que desenhava o Billy Bat ou o criou. Que ele não é nem mesmo Chuck Cookie. Então, quem é você? Será que é mesmo meu pai? O Chuck só fala pra ela calar a boca. Ele tenta sair de casa atrás do Kevin, mas o Chuck o impede. Diz que tem filas esperando pra ler o Billy Bat dele. O Billy Bat de Kevin Goodman foi aceito pelo mundo inteiro. Ele não pode mais ser parado. Escutando isso, o cara fica louco de vez, vira as costas e vai embora sem dizer uma palavra sequer. E quando o Chuck pergunta pra onde ele vai, a Aldrich diz que provavelmente vai pra casa de uma das inúmeras amantes dele. Ele sempre seduz qualquer aspirante à atriz, a sua mãe foi uma delas, e que com certeza existem outros como ela, filhos bastardos. Mas como eu já disse, ele vai embora sem responder ou olhar pra trás. Assim como a Aldrich falou, dito e feito, ele tá na casa de uma das suas amantes. Ela disse que nunca viu ele sério daquele jeito. E mesmo com ela conversando com ele, ele não responde nada e continua com o mesmo olhar apático. Até que ela diz que leu o seu novo Billy Bat. E cara, aquilo estava ótimo. Até pra ela que não lê muitos gibis conseguiu perceber. Está muito melhor do que antes. Escutando isso, ele mete um socão nela e vai embora. E ele diz que tem 3 escolhas: vender a companhia inteira, aceitar o moleque como novo chefe ou matá-lo. Só que ele tá tão nervoso que acaba batendo o carro contra o motorista. E quando a pessoa do outro carro vai ver se tá tudo bem, Chuck percebe que já conhece essa pessoa, Naomi, uma das suas primeiras amantes. Ela diz que é estranho encontrar ele perto do letreiro de Hollywood, onde muitas vezes eles vieram para se encontrar. Ele sempre dizia: algum dia você estará entre essas estrelas brilhantes. Mas ela nunca conquistou o direito de estar entre elas. Mas ela ganhou uma coisa muito melhor: um filho com o Chuck. Ele faz essa cara de espanto e quando encara o bebê, pergunta o nome dele: Timmy. Ele diz que é incrível, a sua vida acabou de começar. Ele pede pra ele sorrir, porque a sua vida já acabou. Desculpa dizer isso pra alguém que acabou de nascer, mas eu queria muito que a humanidade inteira acabasse junto comigo. Enquanto seu filho bastardo sorri, ele olha pra Lou e pergunta se o seu Führer não acharia isso bom também. Com o Kevin estando nesse momento conseguindo evitar o fim do mundo em relação ao vilão da Lua. Então chegamos em 1990. O muro de Berlim finalmente caiu. E 5 meses antes disso, um mangá previu que ele iria cair. O autor da segunda geração de Billy Bat, Kevin Goodman, previu o término da Guerra Fria. O autor de Billy Bat, também o herdeiro da Golden Collar. Será que Kevin Goodman, o novo autor de Billy Bat, é um profeta? E as pessoas dizem que foi um timing perfeito para o que aconteceu, erguendo um quadro enorme em homenagem a Chuck Cookie, que faleceu dia 8 deste mês, com uma festa de despedida sendo realizada para ele na manifestação física do seu sonho, a Billy Land. Normalmente, a Billy Land é um lugar repleto de risada das crianças, mas hoje está totalmente voltado em tristeza e luto pelo pai do Billy Bat, Chuck Cookie. E assim se encerra a história desse personagem. Nos é mostrado diversas telas do programa do Billy Bat, diversos momentos deles e Chuck Cookie, assistidas por ele, ainda mais velho e doente no hospital. A essa altura ele já tá confundindo as coisas e meio gaga, lelé da cuca. Mas ele diz que a sua mente ainda está sã, mesmo que ele misture um pouco as coisas, e que ele logo vai ficar melhor, que ele encontrou um bom médico no México, chamando um cara chamado Mori House para dar um trabalho a ele. Todos os artistas de Billy Bat, exceto o verdadeiro, quero que os mate. Mostrando um livro do Billy Bat feito por um artista de Singapura. Começando outro assunto. Até 1964, eu dependia de um único homem para tudo isso. Mas subitamente, nesse ano, eu perdi o contato com ele. Provavelmente, ele morreu. Dito isso, esse trabalho agora é do Mori House. Isso porque o seu projeto tem sido observado pelo morcego desde o fim da guerra. Com Mori House falando que ele doou muito pro projeto. Ele não pode negar um pedido do farsante, não importa o quão absurdo seja. Com ele perguntando se Kevin Goodman também é um dos falsos. E ele diz que todos, além de si, são falsos. Com Mori House dizendo se ele não era o seu sucessor. E nesse momento ele grita, falando que essa é a sua vontade, assim como a vontade do seu Führer. E que ele logo vai melhorar, porque ele encontrou um bom médico no México. Ele continua assistindo o programa do Billy Bat. Ele vê o Billy dançando,
e fala para ele sorrir, para sorrirem, e as luzes se apagam no instante seguinte em todos os lares dos Estados Unidos. Enormes aplausos ecoam. O programa de TV A Hora do Billy Bat, o tema de encerramento que foi transmitido no primeiro episódio, foi naquele momento que eu conquistei todos os corações dos Estados Unidos. Eu me tornei o maior guru da mídia no mundo. No século XX, depois de ter sobrevivido à guerra anterior, consegui o Billy Bat. Vá para os Estados Unidos e espalhe essa imagem. Foi isso que o Führer me ordenou. Fosse durante as tensões no começo da guerra ou a tristeza do assassinato de Kennedy, se você ligasse a TV, encontraria o Billy sorrindo para você, levando a felicidade a todos, deixando todos felizes. Ele pensa agora se era isso que o Führer queria. Era isso o que eu queria. Refletindo agora sobre sua vida, preso agora nesse hospital, escondido de todos, morrendo sozinho, pensando se tudo que ele fez, tudo que ele fez foi realmente pela felicidade das pessoas. O Führer sabia do seu poder oculto. Se você puder levar felicidade ao mundo inteiro, então, depois com o seu poder, leve calamidade ao mundo inteiro por mim. Com um garoto estando ali. E quando ele pergunta quem é esse garoto, ele diz que é o time, o mesmo time que ele segurou no colo. Mas ele já não tem mais noção disso, ele diz que os dois não têm nada em comum. Ele diz que a mãe dele mandou ele ir e ver esse homem, que ela estava muito doente e eles não tinham dinheiro. E ele diz que é uma pena, morrer é igual independente de onde você esteja. E pergunta se ele sabe quantas milhares, dezenas de milhares de mulheres no mundo dizem isso. Elas não entendem, confundem tudo. Como sempre me viam na TV, acham que sabem tudo sobre mim. O mundo está repleto de mulheres confusas assim. Mas uma frase do time chama sua atenção. Ela dizia que vocês costumavam se encontrar sempre no cartaz de Hollywood. Ela dizia que a vista de noite lá era linda. Era isso que minha mãe sempre dizia. Ela também dizia que o time era a coisa mais preciosa que ela já ganhou na vida. E o time não queria uma vida de estrela de Hollywood. Mas as suas vidas eram repletas de lixo e sujeira, ruas perigosas de mendigos e viciados. E o Chuck pergunta, mas mesmo assim, você conseguiu sobreviver, não é? Comparado a mim que fui lançado num campo de concentração, sem nunca saber o dia da minha execução, isso não é nada. Escutando essa palavra, ele mostra um dos seus desenhos, um Billy Bat do partido do bigodinho. Mas o senhor não deve gostar do seu Billy Bat ser desenhado assim, mas ele diz que tem algo especial no garoto. O motivo de eu ter deixado entrar aqui foi por ter visto seus desenhos do Billy Bat. Os desenhos que ele pediu para entregar, os desenhos que ele achou especiais. Então ele começa a descrever diversas situações e pede para ele desenhar. Diversas situações envolvendo o Billy Bat, como o Billy pescando um peixão, o Billy morrendo de rir. E ele desenha todos os pedidos dele e pergunta qual é o próximo. Nessa hora ele se levanta do seu leito e pergunta se ele pode o ver. Toda essa habilidade na infância, pode ver o futuro, pode ver um morcego. Ele se exalta tanto que começa a passar mal, muito mal. Mas ele diz que não faz diferença se ele consegue vê-lo ou não. Como se chegar a isso, prever o futuro, profecias, qualquer um consegue fazer isso. Só precisa ficar lendo jornal e assistindo TV por bastante tempo. Não é nada além de um truque, de um médium. Tenho certeza que você consegue. Está me entendendo? Eu quero que você tome o Billy Bat em suas mãos. O garoto, mesmo assustado com tudo isso, escuta tudo com atenção, mesmo não entendendo tudo ou achando essa situação estranha. Chuck continua e diz que se puder fazer isso, o legado dele, o sonho que Der Führer confiou em mim, ele finalmente entende tudo. Seu Führer viu tudo tão à frente e confiou o morcego nele. O Billy, o seu Billy Bat, Der Führer sabia do poder escondido em você. Se puder levar a felicidade ao mundo inteiro, então, dessa vez, com seu poder, lance o mundo inteiro em sofrimento e desespero. E com a sua mão estendida, Timmy caminha para perto de Chuck, segura sua mão e diz que ele é seu pai. E com esse momento entre pai e filho, Timmy aceita a missão do seu pai, a missão do Führer, a missão de controlar o mundo inteiro e depois destruí-lo. Então tudo de ruim que esse garoto vai fazer, pode-se assumir que é culpa de um homem que nunca nem soubemos quem é de verdade. E chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início ao fim. Billy Bat é uma das minhas obras favoritas. Eu realmente acho que o Urasawa cozinhou nesse mangá.
Tudo nele é muito incrível pra mim, e esse personagem específico é maravilhoso. Eu gosto como ele mostra o quão sombrio e obscuro muitas vezes é o mercado dos quadrinhos e o mercado da mídia em geral. O Kevin, um autor humilde em ascensão, foi roubado por um cara só mais malandro que ele, com contratos falsos e negociações, apagando Kevin da história e depois usando Chuck verdadeiro de uma forma tão cruel, cara. Se enriquecendo nas custas de um cara que todo dia se culpava muito por ter traído seu mestre, por ter sido ludibriado de uma forma tão fácil. E cara, isso é mais real do que parece. Sejam empresas não pagando o suficiente para os criadores, casos de artistas que foram praticamente roubados e nunca tiveram o verdadeiro crédito, dinheiro ou prestígio pelas suas criações e trabalhos. Como o caso do Bill Finger. Bill Finger foi aquele que praticamente deu a vida para tudo que você lembra do Batman. Mas Bob Kane, o cara que fez o esboço do Batman junto do Bill, reivindicou todo o crédito e os direitos de personagem sobre ele. Assim, o Finger não foi oficialmente acreditado em vida de nada do Batman, não ganhando nenhum centavo sobre as coisas do personagem, morrendo pobre e doente aos 59 anos, sendo acreditado só muito tempo depois de luta pela sua família por justiça a Bill Finger. E essa é a realidade da indústria. Quadrinhos, desenhos, animes, mesmo que você os ame e dê sua alma para fazer, seja a sua razão de viver, ainda assim, são negócios. Em primeiro lugar, quando se envolve negócios, você pode esperar o mais sujo das pessoas para ficar na melhor posição acima dos outros. Por isso eu gosto tanto desse personagem. Ele é todos aqueles que roubaram ideias, personagens, destruíram a vida de alguém para acabar sendo o melhor, aquele que vai ser lembrado no final. E enfim, Billy Bat é uma das minhas obras favoritas. Eu fico muito triste que quase ninguém fala dela no YouTube, vejo muita pouca gente. O pessoal fala mais de Monster, 20th Century Boys, enquanto meu querido Billy Bat fica lá só pegando poeira. Daí eu decidi, hoje não, hoje você vai brilhar, Billy. Então se você puder compartilhar para ajudar o vídeo chegar ainda mais gente, espalhar a palavra de Naoki Urasawa, porque esse vídeo deu trabalho pra caramba, cara. 50 minutos, Mas falando sério, gostei muito de fazer esse vídeo e muito obrigado por assistir até aqui. Se você puder deixar um like e comentar para engajar o vídeo para chegar ainda mais gente, para compensar todo o esforço, eu vou ficar muito feliz. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau.